Agora a gente vai falar de um case totalmente inovador, um case que nos orgulhou muito da gente estar trabalhando ainda, né, nesse case, que é o case da Obramax. A Obramax é do grupo da Leroy Merlin, do grupo Adeu, na verdade, um grupo francês que está trazendo uma grande operação para o Brasil. E a pessoa que representa esse grupo, que vai fazer a palestra para vocês, é o Uber. O Uber ele já tem um conhecimento, já teve agência Magento, ele sabe tudo do que acontece na plataforma lá na França, trouxe essa inovadora ideia para o Brasil e vai compartilhar com vocês um pouquinho desse case omnichannel aí que a gente está desenvolvendo e que, com certeza, também vai ser premiado pelo Magento. Uma salva de palmas, recebam o Uber, por favor. Boa tarde a todos. Como você pode ouvir, eu tenho um sotaque bem francês, então desculpa pelos erros que vou fazer durante a minha apresentação. Eu tentei de colocar o máximo de fotos para você ter a capacidade de seguir o que eu vou falar. Eu vou tentar de compartilhar com vocês a nossa estratégia de implementação de omnicanalidade dentro do nosso conceito que se chama Obramax. Como o Eric falou, sou Hubert Desmarais e eu cuido da parte da organização, inovação e da sistemas da Obramax, que é uma nova empresa que vai chegar aqui no Brasil, que vai abrir as suas portas no mês de janeiro do próximo ano. Meu passado é o seguinte: eu criei uma empresa em França que se chamava Internim e que desenvolveu o website de PHP a partir do Zen Framework. E a partir de 2008, a gente trabalhou em cima de Magento, desde quase o início da plataforma. E a gente trabalhou para empresas gigantes como Warner Bros., Carrefour e outras. A gente recebeu o label Gold Partner Magento a partir de 2009. E a partir de 2013, a gente vendeu a nossa empresa para Orange, que é mais ou menos o vivo daqui. E a gente mudou completamente a nossa lógica de construção de website de Magento, para ter realmente uma lógica de criação com agilidade, com metodologia de Kanban também. Depois disso, o diretor-geral da Obramax me chamou para criar Obramax no Brasil a partir do ano 2015. Então, Obramax, o que é Obramax? É o primeiro atacarejo de material de construção do Brasil. Okay? Eu vou explicar um pouco mais em French o conceito, porque é muito importante para você entender melhor a nossa lógica, a nossa estratégia e tudo isso. Só rapidamente, para falar do Grupo Adeu. O Grupo Adeu é o terceiro maior varejista do setor da construção civil no mundo. Faturou mais de 18 milhões de euros o ano passado. Tem 32 empresas autônomas, 14 bandeiras, entre elas a Bricoman. A Bricoman, na verdade, é o Obramax em Europa, é o equivalente do Obramax em Europa, e a Leroy Merlin, que você já conhece. Tem perto de 100 mil colaboradores no mundo e a gente tem bastante lojas próprias, isso é importante para nós, e a gente quer obter quase 1 milhão de clientes por dia no mundo. Ok? Rapidamente também, mas eu acho importante para você entender, a nossa missão, o que a gente quer fazer aqui, é ser o parceiro confiável dos profissionais e dos consumidores finais pragmáticos. E o mais importante é isso, garantindo uma economia de tempo, e para um profissional o tempo é tudo, energia e dinheiro, na realização de obras de pequeno e médio porte, de construção, reforma, manutenção residencial ou comerciais. Então, é isso. O nosso público, porque você vai entender depois que tem incidência de bem entender o que é nosso público-alvo, são os profissionais gerenciais de obra, não pagadores,
comprador recorrente de volume e especialista vendedor de soluções, profissional autônomo, loja de barro, e também o consumidor final pragmático. E porque a gente vai abrir as nossas portas não só para os profissionais, mas também para o consumidor final. A gente rapidamente também vai apresentar os tipos de produtos. A gente vai vender produtos básicos para a construção, esquadrias, materiais elétricos, hidráulicos, ferramentas, ferragens, cerâmicas, lusais e metais, pintura e mercenaria. Então, é realmente dedicado para os profissionais da construção civil. Ok? Os nossos pilares. O foco é a eficiência. O primeiro pilar é o sortimento. A gente ter uma gama técnica ampla e selecionada. A gente não vai ter todos os produtos que você vai encontrar na Leroy e tudo isso. A gente vai ter uma gama muito mais enxuta, mas muito mais técnica. A gente quer também ter um sistema de entrega on time in full muito mais bem feito, e a gente acha que a gente vai entregar quase a metade dos pedidos nas casas. O atendimento, e isso é o nosso foco de hoje, o atendimento é compra simples, rápida em todos os canais. E a gente vai falar de canais depois. Sobre o projeto de sistemas, de uma maneira geral, porque nascer omnicanal é não só criar Magento, é criar sistema de uma maneira geral. A gente trabalhou quase um ano, e pouco, eu acho, para fazer uma coisa assim, mas é um ano, com muita agilidade. A gente teve só 15 pessoas, em média, trabalhando em cima do nosso sistema. A gente trabalhou em cima de SAP, Master SAP, para a parte back-office, e para os fronts, a gente trabalhou com Magento, Magento 2, e a Lynx para o frente da caixa. A gente tem também, para a parte do middle office, Akeneo para a gestão dos produtos, o Product Information Management, e EuroCRM para a gestão dos clientes. Eu falo rapidamente demais, está ok? Você consegue me ouvir, entender tudo isso? Tá bom? Desculpa. Rapidamente, não é o assunto de detalhar também a organização de trabalho, mas a nossa lógica de construção é de construir um MVP. A gente vai criar novas operações aqui. A gente não quer detalhar as configurações, as funcionalidades durante meses e tudo isso. Então, a gente fez só um pequeno trabalho de mês e meio para definir as macrofuncionalidades. Não gastar tempo para definir o que realmente queremos fazer. A gente vai aprender, a gente vai co-construir com nossos clientes a solução que a gente precisa. A gente trabalhou, a pessoa anterior, não me lembro do nome. O Marcos falou das integrações. Para nós também as integrações representam quase a metade do projeto. E a gente trabalhou em cima do front e da ergonomia só ao fim do projeto. A gente vai nascer com 3 canais desde o início, além do seu serviço, que o seu serviço está feito através do Lynx. A gente vai nascer com televenda, venda assistida e e-commerce, e tudo isso graças a Magento. Agora é hora de iniciar, de falar da estratégia das vendas. Os caminhos do cliente são simples. A gente imaginava nada de especial, mas o cliente vai para a loja para pegar produtos, levar produtos. Poderia fazer venda assistida para pedir e ter entregas. E pode também ter televenda. E, a finalidade, o e-commerce. O nosso cliente, o profissional da construção civil, já é multicanal. Não é omnicanal, é multicanal. Ele vai na loja, ele liga para comprar, ele faz pedido. Mas quase ninguém compra online. Quase ninguém. A gente tentou de entender o porquê de isso.
a gente perguntou-se para saber se é problema de equipamento, de conhecimento técnico do nosso público-alvo. Mas não. Na verdade, eles têm tudo para trabalhar, eles trabalham em cima de WhatsApp, eles trabalham com e-mail, e só 20% deles falam que eles têm dificuldade com as tecnologias. Então, o primeiro foco que a gente trabalhou é de ter website realmente pensado para eles, de verdade. Não é fazer website para fazer website, mas de envolver eles. Primeira coisa, simples, é de fazer workshops com eles. A gente construiu completamente o website como nosso público-alvo. Eles criam a nomenclatura do website. E esta mesma nomenclatura está usada dentro de todos os outros fronts, seja a venda assistida, televenda e tudo isso, para todo mundo falar o mesmo idioma. Desculpa. Segunda coisa que eles nos falaram é que eles querem coisas simples. Eles não querem o que eu deixei preto e branco à esquerda, eles querem coisas simples e brancas. Então, a gente trabalhou em cima do website básico de Magento. Eles querem também, e acho que você conhece também este problema, que para mim, europeu, é um inferno de cadastrar-se aqui, e de ter cadastro rápido, porque a gente não precisa de todos os dados realmente. Uma coisa muito importante também é que nosso público-alvo trabalha na obra. E na obra, o rede está ruim, eles têm telefone, smartphone que é muito lentido, então a gente trabalha muito a busca rápida. E a gente colocou o Elasticsearch através do Algolia, que funciona muito bem, e que funciona muito bem também para os sinônimos. Por que os sinônimos? Porque este público-alvo não sabe bem escrever, não sabe bem mesmo ler. Então é muito importante para eles ter resultados quando eles fazem erros. A gente colocou também uma coisa muito importante, são os meios de pagamentos relevantes. Este público-alvo funciona muito como linha de crédito. Então, a gente criou todo sistema para pagar como uma linha de crédito. Enfim, a gente criou toda uma lógica de orçamento rápido, dar para eles ferramentas para trabalhar com seus clientes através do nosso website. Isso é legal, ele vai ter bom website, o cliente vai ter bom website, mas não vai ser suficiente, ok? Ele vai ter que ter apoio de nós para realmente conseguir ir para o e-commerce. Eu coloquei aqui as razões de mudança de canal para outro. É simples de entender, quando você vai na loja e que você quer uma entrega ou desconto, você faz isso através de uma venda assistida. Da televenda para o e-commerce, o avantage do e-commerce é a facilidade e quando você quer. E de venda assistida para e-commerce é quando você quiser e sem mover e sem ter a obrigação de ir para a loja. O que achamos é que o nosso cliente, o fluxo maior ao início das operações, vai ficar na loja. As pessoas vão ir na loja para ver os produtos, para entender o nosso conceito e tocar os produtos. Então, o que a gente acha é que a chave de transformação do nosso cliente é a venda assistida. A gente não quer fazer e-commerce só para fazer e-commerce, como a gente pode ver no mercado hoje. A gente vai trabalhar todos os canais no mesmo tempo. Mas para conseguir fazer isso, a gente vai realmente focar-se na venda assistida. Todos os nossos esforços foram feitos para a venda assistida. Então, a venda assistida para obter a omnicanalidade. O que a gente viu aqui é que o digital
e um inimigo para o vendedor. Tem um conflito. Ele não quer mexer com as ferramentas digitais porque, para ele, é uma perda de dinheiro. A gente trabalhou em cima deste conceito e desenvolveu muitas coisas, muitas soluções para apoiá-lo e para ele trabalhar em cima do digital. Achamos que a gente tem a capacidade, através do Magento, através do digital, de simplificar o processo da venda na loja. Primeira coisa, simples. O nosso website de venda assistida é igual, de um ponto de vista de ergonomia, de um website de e-commerce. Por quê? Porque um vendedor é um cliente também, que ele compra na loja, que ele compra em casa. Então, a gente não quer fazer formações durante meses para ele tocar e mexer com as ferramentas de venda assistida. A gente desenvolveu bastante coisas também para agilizar o trabalho dele. Por exemplo, a gente criou um sistema para pagar diretamente no caixa. E também uma coisa um pouco mais complicada, para devolver e fazer a troca de pedido no caixa. Também, a gente quer trabalhar em cima da produtividade dele. A gente quer minimizar os processos demorados e simplificar-los dentro de uma ferramenta só. Você vai entender melhor o conceito. Nosso conceito, quando você trabalha como um vendedor trabalha, ele tem sempre um back-office e um front-office. Um back-office para buscar um cliente e um front-office para fazer um pedido. O que a gente fez? A gente trouxe o back-office dentro do front-office, dentro da venda assistida. Então, a gente colocou a lógica de barra em cima lá para logar-se dentro do back-office. E a partir de lá, a gente tem a capacidade de buscar um cliente. Quando você busca um cliente, você encontra-lo rapidamente, tem Elasticsearch também, e você tem a lógica de login as a customer. Login as a customer vai permitir para o vendedor fazer um pedido ao lado do cliente. E ao lado do cliente é muito importante porque ele vai ter exatamente a mesma experiência que o cliente vai ter em casa. E isso é muito importante e vai ser um relé muito importante para nós depois. A gente trouxe também ferramentas que existem só no back-office. Ter um desconto na loja hoje, dentro de qualquer loja, é um inferno. Tem que ter a avaliação de uma pessoa e tudo isso, verificar dentro de um back-office e tudo isso. A gente trouxe também esta lógica do back-office dentro do front-office. E a capacidade em tempo real de ver a margem em cima do produto. Então, para ele, realmente é uma coisa muito ágil e que vai agilizar o tempo dele. A gente criou também uma ferramenta simples a partir de um aparelho como leitor de código de barra para fazer pedidos rápidos. Então, o vendedor bipa o código EN de um produto, adiciona no carrinho e paga. Então, isso é muito um assunto de produtividade. A gente acha também que o fato de digitar os vendedores vai permitir de digitar os clientes e vai permitir de estabelecer uma relação um pouco mais forte do que hoje. Eu já falei da ergonomia parecida. Quando eles trabalham juntos para fazer um pedido na loja, o cliente vai ter a capacidade de seguir mais em frente em casa, recuperar o carrinho dele e continuar o pedido. Uma coisa que a gente trabalhou bastante também é de dizer para o vendedor o problema que você tem na loja é que seja você faz um orçamento, um carrinho, então ao lado do cliente, seja você faz um pedido, mas entre os dois tem nada. Então a gente, através da lógica de wishlist de Magento, trouxe uma lógica de orçamento. A ideia é que, ao fim de um processo ao lado do cliente, o vendedor tem a capacidade, seja de fazer um orçamento, e sem cadastro durante horas e milhares de perguntas, ele vai só pedir o CPF dele,
E a partir do CPF dele, o cliente vai ter a capacidade de encontrar de novo o orçamento que ele fez. Ou seja, sinon, fazer uma venda. E a última coisa é sistema de listas compartilhadas. Eu já falei da wishlist. Dentro do Magento 2, você tem a capacidade de ter multi-wishlist. Então, a relação que o vendedor vai ter como profissional, o profissional poderia ter a mesma relação como o cliente final. Isso nos ajuda bastante para ter uma relação triangular entre as pessoas. Então, este objeto de lista é compartilhado e tudo entre as pessoas. É isso, gente. Merci. Vocês viram o potencial e a possibilidade de customizações que a gente consegue fazer com uma agenda, essa venda assistida que a Obramax vai ter dentro da operação na loja física é um negócio muito legal. Muito legal mesmo. E quando você pensa em obra, você sabe que o negócio é complicado. Então, a gente tentou trazer nesse projeto algo que realmente seja fácil para quem vai estar comprando material, essas listas de você... uma própria empreiteira conseguir criar multilistas para diversos tipos de fornecedores e para diversos... dando crédito associados a cada um deles também é uma coisa bem legal. Alguém tem alguma pergunta para o Uber? Vamos lá, só um segundinho. Tudo bem? Meu nome é Mário, eu sou da Accenture. Eu tenho uma dúvida. Quando você falou da seleção das ferramentas de back-office, middle, por que você selecionou uma outra ferramenta para produto e não usar o catálogo do próprio Magento? Porque a gente vai usar esta ferramenta OPIM, que se chama Akeneo, que é a base técnica do OPIM, de Akeneo é a mesma base técnica do que Magento. E o avantage, por quê? Porque a gente vai gerenciar toda uma lógica de workflow, de publicação, da validação dos dados dos produtos. Então, os dados vêm do SAP, vai para a Akeneo, e a partir da Akeneo, mesmo para os dados fiscais, a gente tem várias validações, seja comerciais, fiscais e tudo isso, dentro desta ferramenta. E primeira coisa. Segunda coisa, o avantage do Akeneo é de gerenciar a multipublicação. Então, a gente vai usar isso para as etiquetas, ok? Como Pricefy, não sei se você tem uma ferramenta do mercado que se chama Pricefy. A gente vai usar isso também para os catálogos, print, para o Magento, para várias coisas assim. Alguém mais? É isso, Uber. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Uma salva de palmas, gente.